A gente se transforma muito É, depois que a gente vira mãe. transformador. Eu achava que eu era uma pessoa antes de ser mãe. Quando eu me tornei a mãe da Maeli, eu vi, assim, sombras, eu vi desafios, eu vi dificuldades, eu vi, assim... Porque eu falava, gente, eu sou muito calma. Imagina, eu vou ser uma mãezinha. Assim, e eu descobri que eu sou uma mãe estressadíssima, que é difícil, que eu lido, assim, diariamente para conseguir entender a minha criança ferida, para eu conseguir eu ter um autocontrole, porque eu não posso ensinar isso se eu não tenho um mínimo. Então, assim, é um trabalho diário, Na diário. verdade, a maternidade já vem, assim, quebrando paradigmas e as nossas expectativas, né? Nossa, demais. A gente, eu falava coisas pro meu marido, imagina isso. Mudou tudo, foi tudo diferente. E eu senti uma necessidade de uma mudança profissional. Antes eu falava, gente, eu falava grávida, imagina, com 3 meses eu quero estar fazendo uma outra novela. Não tem, eu consigo me ajustar tranquilo. Aí foi uma luta a minha amamentação. E eu falei, como é que eu vou deixar esse bebê em casa para ir trabalhar sem ter hora para voltar, sem saber como vai ser? De jeito nenhum, assim, eu nem queria fazer teste. Nem pensava, nem né? pensava. Então, eu amamentei até 1 ano, a Maélia, a Mavi até 1 ano e meio. E assim, não tinha uma possibilidade de eu pensar agora. Imagina, quando a Maélia tinha 1 ano e pouco, eu fui chamado para fazer uma novela na Record. Eram só 3 meses de contrato. E eu falei, ok, 3 meses, vai dar. Mas foi tão difícil para mim, porque eu ia, chegava lá, gravava, ia de ônibus, 6 horas de ônibus, chegava, gravava e perguntava, ia lá no pessoal da 6 horas produção. de ônibus? Eu ia do Rio São Paulo, Nossa. 6 horas, Todo 6 horas e dia? meia, quando tinha gravação. E Meu aí chegava e Deus! perguntava, e aí, gente, tem gravação amanhã? E depois de amanhã, vocês já têm o roteiro? Porque eu queria ir embora, e eu queria saber Sim. se eu podia ir ficar com a minha filha. Então, se não tivesse nos próximos 2 dias, eu já pegava um ônibus de volta. Então, às vezes eu gravava, era ida e volta de rodoviária para ficar com a minha filha. Eu falei, vamos esperar elas crescerem um pouco? E aí a gente começa a mudar um pouco a nossa profissão. Eu vi que eu podia trabalhar de casa, que eu podia eu encontrei caminhos, eu batalhei muito nesse caminho como criadora de conteúdo para poder fazer esse trabalho que me traria um sustento e ao mesmo tempo me permitiria estar perto das meninas. Foi uma grande mudança. Bom, no meu caso, eu já voltei de licença maternidade. Janeiro, minha filha tinha 6 meses. Em março veio a pandemia. Então, tudo... Eu já consegui ficar mais próxima dela nesse momento. Mas, assim, a maternidade realmente transforma demais. Traz muitas coisas na nossa vida, muita transformação. A gente repensa em muita coisa. E tudo vai desencadeando outras coisas, né? Por exemplo, você não quer mais trabalhar com aquilo porque você quer ficar com seu A gente filho. busca qualidade, né? Exato. Qualidade E de você, vida. Manu, que engravidou o Mudou. chefe dela. Conta a tua história que é muito engraçada. Mudou, assim, totalmente, porque eu engravidei do Eduardo. E beleza, deu tudo certo. Voltei da minha licença. Trabalhava no banco. Trabalhava no banco. Voltei da minha licença tranquilamente, mas, na verdade, 1 semana antes, né, de eu voltar de licença, eu recebi, eles me ligaram para uma promoção. Então, eu tava super realizada. Falei, não, quero voltar sim. E naquela semana eu descobri que eu estava grávida de novo. De novo. O Eduardo tinha 5 meses. O mais Nossa! engraçado é o chefe falando assim: não, Manu, você tá bem? Tava grávida. Tava grávida, né? Eu falei assim, não, eu Não, estou grávida de de novo. Tipo assim, ela acabou de voltar. Eu de voltei de licença. licença maternidade grávida, né? E aí, sim, me deparei com muitos preconceitos, né? Porque, infelizmente, o mercado de trabalho ainda não é totalmente preparado, pensado para essas mães que voltam de licença, né? Então, a gente se depara com um monte de preconceito. Medo de falar que E- você tá grávida logo que voltou. Eu Exatamente. conheço mulheres que falaram, cara, meu sonho era ter mais um filho, mas como que eu vou falar isso no meu emprego? Como que eu vou parar mais um período? Não tenho como. Abandonam o sonho de ter mais um Sim. filho por causa disso. E foi tão desafiador para mim que eu realmente pedi as contas grávida. Eu não 2 aguentei bebês, esperar né, até uma depois. próxima licença, porque realmente era um trabalho longe da minha casa. Então tem tudo isso, né? Não tem um olhar para, essa mãe vai voltar, vamos colocar ela mais próximo da casa dela, né? Porque ainda tinha um bebê na minha casa. Sim. Então, enfim, aí, mas assim, a gente Realmente entende os filhos depois. não fazem parte do currículo, né, de uma mãe. Isso é para qualquer situação. Se a Aí gente abrir vai mão. ser promovida, tudo eles repensam. Ah, mas é mulher.
né? Não dá. Ah, mas vamos contratar? Não, será? A grande maioria é homens. Então, isso também precisa ser colocado o tempo todo em pauta, né? Para todo mundo que está ouvindo, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Nesse mercado de Não trabalho, a deveria gente ser sendo uma mãe. escolha, né? É uma escolha. Então, eu tive que Que abrir seria do mão da mundo, né? carreira. Sem as mães, como que a gente ia É, procriar essa galera toda aí? exatamente. Vocês Então, não iam estar no mundo, exatamente. gente. Simples assim. E eu estou aqui falando de Foi tão bom que ela já fez a parentalidade. terceira daí, entendeu? Já Pronto, arrancou. mudou mesmo a É, rota Já e que eu vamos saí, lá. vamos fazer filho e pronto. Exatamente. Ô, Nai, você falou muito de sombras, né? Da sua criança mesmo, da sua criação, como você foi criada. Eu queria que você falasse um pouco, resgatando isso, né? O que que você trouxe para tua vida de maternidade, o teu maternar, que você, né, viveu e falou, olhou para trás e falou, não, isso eu não vou fazer, não vou repetir. Assim, claro, é muito dolorido a gente falar isso pra gente e pras mães também. A gente honra os nossos É pais, né? isso, Só exatamente. que é um aprendizado, né? É. Porque tudo vai mudando. Eu penso sempre nessa questão que nunca é uma crítica à minha mãe, ao meu pai, porque essa questão de honrar eles é muito forte. Minha mãe é uma mãe, assim, maravilhosa, muito amorosa, mas ela usava as ferramentas que ela tinha, a criação que ela teve, como tudo mudou, né? Nesses últimos Tudo. anos, nas últimas décadas, os estudos, tudo que a gente tem sobre uma criação mais consciente, mais amorosa, mais respeitosa. Mas era uma época em que a gente apanhava muito e eu me achava uma pessoa com muita sorte, porque meus vizinhos, eles apanhavam, eles tinham que escolher qual era a varinha, sei lá como é que chama, da árvore, eles tinham que cortar um pedaço lá da árvore para o que eles iam apanhar, apanhavam de cinta. Para mim isso era uma violência. Eu apanhava com a mão ou com chinelo, então tava suave, para tudo mim bem. tava maravilhoso. Não tava maravilhoso, é claro que não. Isso é uma forma de E- falar, foi muito difícil. Eu lembro da raiva que eu sentia. Eu lembro que minha mãe falava depois, ela chorava depois que batia na gente, e eu ficava com raiva, porque eu falava, não me ama, isso é mentira. Então, hoje eu sei que ela me amava, hoje, eu sempre soube que ela me amava, mas naqueles momentos a raiva vinha muito forte. Então, eu apenas tinha medo, não é que eu estava aprendendo. Hoje eu tenho essa consciência, mas a gente tem gatilhos. Então, eu sou uma pessoa, era uma pessoa muito calma no dia a dia, mas eu tenho gatilhos que me levam para um lugar de irritação muito rápido. E a minha filha mais velha, ela é uma pessoa com um temperamento que ela afronta. E não é sobre ela, mais uma vez, é sobre mim. Sim. É sobre a minha dificuldade de lidar com pessoas no mundo que afrontam. Eu sempre fugi disso. Eu Porque sempre. essa é a individualidade dela. Exato. Né? Pessoas assim, eu nunca fui nem muito próxima, porque pessoas que me causam uma afronta, eu tenho a opção de escolher com quem eu vou conviver. Mas ela é minha filha. Ela veio no mundo para me ensinar. Isso. Então eu sou obrigada a aprender a lidar com aquilo e me desenvolver com isso. E eu acho que a Maélia é a minha maior professora do mundo, assim, a missão dela é me ensinar, porque todos os dias eu aprendo a ser mais forte, a me impor através do carinho e não da raiva, a ter um autocontrole maior, mas é difícil. Quem vê, fala, ai, você é uma mãe tão paciente, tão calma. Eu falo, gente, é uma Sim, luta. De uma mãe Muito. calma, você se viu num papel de uma mãe autoritária, Exato. né? E existe isso, porque o que acontece? Quando os filhos mexem com essas nossas caixinhas interiores, essas nossas crenças, a gente desperta coisas que a gente não quer, né? E aí vem o autoconhecimento. A gente tem que o tempo todo estar relembrando. Você falou de um ponto muito importante, que a criança, quando ela apanha, né? Eu e a Manu, a gente trabalhando com famílias como especialista de desenvolvimento infantil, a gente entende que quando uma criança ela recebe qualquer tipo de agressão física ou emocional, a gente fala dos 4 R's, né? Ela tem rebeldia, o recuo, o ressentimento e o último esqueci, ai meu Deus. Uhum. Recuo, ressentimento, rebeldia e ai, esqueci, já relembro o outro. Então, a criança, ela sempre vai ressentir, vai transbordar essa coisa que ela sente, né, de rebeldia dentro dela, por ela estar recebendo uma agressão, seja física ou psicológica. Então, ela vai o tempo todo ressentir aquilo. Ela nunca vai sair daquele lugar. Então, se isso não mudar, se todo esse quadro de autoritarismo, de apanhar, de tudo não mudar, essa criança ela vai alimentando isso para a vida.
E a gente leva e não sabe lidar com aquilo. Nós, adultos, a gente não consegue lidar com uma pessoa que agride a gente. O que que a gente quer fazer? A gente está o tempo todo se defendendo de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Porque a gente viveu essa agressividade. Então, é muito difícil, muito difícil. Por isso veio a nova educação respeitosa, amorosa, né? Com paciência, sem ser E permissiva. esse olhar, né, porque a gente sempre viu uma hierarquia, É. né? É o pai, a mãe acima dos filhos. Então é muito difícil de mudar essa chavinha na gente, né? A gente parar pra ouvir, né? Isso. De Dar entender. voz, É. né? Não que a gente vai deixar fazer o que não é sobre isso, né? Mas sim é um ser humano, né? E ele tem ali a sua individualidade, todo o seu potencial para trazer para o mundo. Então a gente precisa respeitar isso, né? Mas é muito desafiador. É. Porque assim, a gente até brinca, né? A gente que é especialista em desenvolvimento infantil, que estuda diariamente isso, e todo dia eu lido com os desafios dentro da minha casa, tendo que me respirar, reconectar para eu poder, sabe, voltar tudo aquilo na minha cabeça e, bom, agora vamos lá, posso conversar com você tranquilamente. Mas são esses gatilhos que são muito fortes, estão enraizados dentro da gente, né? Nossa, o coração acelera uma coisa. E eu sinto que quanto mais a gente tem uma carga grande no nosso dia a dia, então quando eu tô muito focada em trabalho, quando eu tô atrasada, são as minhas questões, porque quando eu estou com tempo, quando eu estou tranquila, eu tenho tempo para ouvir ela, eu consigo achar alternativas, eu consigo falar de um jeito divertido, eu consigo encontrar outras ferramentas para lidar com aquelas questões. Quando eu não tô disponível, quando eu não tô aberta, dá ruim. Então, mesmo. a gente tem que parar e se enxergar um pouco mais, mas nem sempre a gente consegue. Então, é isso. Eu acho que é o conhecimento. E essa coisa que vocês estavam falando também, da questão da violência, de bater, eu acho tão absurdo que a gente vê um gatinho sendo maltratado. Nossa, Mexe com a gente. todos os direitos, todo mundo vai em cima e cai em cima da pessoa. Aí as crianças apanham, sofrem, são quase torturadas. Não, não. Está educando. Você vê alguém batendo no idoso, meu Deus. Gente, são pessoas, animais, todos merecem esse respeito. Por que com criança a gente lida como se fosse É o contrário, menor? né? Com criança.